Olá! Essa aula trará como método de conservação de alimentos a redução de oxigênio nas embalagens, ou pela atmosfera modificada, ou ainda embalagens ativas. Então, os objetivos é compreender o princípio do método de conservação de alimentos pela redução de oxigênio, diferenciar os tipos de técnicas que utilizam o fator extrínseco ao oxigênio, diferenciar os prováveis micro-organismos de serem controlados pela redução de oxigênio e discutir a importância dos fatores de segurança para alimentos embalados com a redução de oxigênio. O princípio desses métodos baseia-se na modificação do meio gasoso que estará em contato com os alimentos embalados, consequentemente. Então, esse método ele vai objetivar prolongar a vida de prateleira por inibir o desenvolvimento de micro-organismos aeróbios. Uma vez que há redução de oxigênio, então é o grupo dos micro-organismos aeróbios que será atingido, uma vez que os aeróbios precisam do oxigênio. Então, na falta, nós conseguimos inibi-los. E algumas pesquisas elas se referem-se a qualquer tipo de embalagem com os níveis de reduzidos de oxigênio, né, pelo termo em inglês, e a sigla HOP. Então, qualquer tipo de método que tenha redução de oxigênio se enquadra dentro desse grupo de conservação. Mas o primeiro método que nós vamos discutir aqui é justamente um método mais caseiro, um método mais artesanal, mas que ainda é aplicado principalmente em unidades de agroindústria familiar, que é o cozimento e resfriamento. Não trata de um método em que os produtos processados e ainda quentes são acondicionados em embalagens plásticas. E essas embalagens elas são encolhidas quando elas são submergidas em água a 80 a 90 graus Celsius. E daí a embalagem ela encolhe e sela-se então a abertura dela com lacre plástico ou metálico. E com isso reduz a quantidade de oxigênio que ficou retido dentro da embalagem. Mas o que mais vemos na indústria, um método muito utilizado, é a embalagem a vácuo. Então, ela reduz a quantidade de ar na embalagem e aí acontece uma vedação hermética para manter esse vácuo. Então, aqui temos então, dois tipos de equipamentos para embalagem a vácuo. O da esquerda é o equipamento em que se coloca o produto embalado dentro do equipamento e a abertura da embalagem ela fica para fora, abaixa-se a tampa e então suga-se o ar atmosférico de dentro da embalagem e o selamento. E já esse outro tipo de equipamento, o alimento ele fica confinado dentro do equipamento, fora, e somente a abertura da embalagem é colocada, onde será então sugado o ar e selada. Assim, é uma tecnologia simples, um equipamento de baixo custo, mas o importante é ter a certeza de estar sendo aplicada, utilizada o tipo de embalagem correto, que realmente seja para vácuo, e não qualquer tipo de plástico que permite a permeabilidade de gases. Então, tem que ser uma embalagem mais resistente, justamente para aguentar esse vácuo gerado, e que a selagem ela seja uma boa selagem e não permitir a perda do vácuo. Bom, normalmente, nessas embalagens que a gente já comentou, impermeáveis aos gases, ela permite a redução da pressão do ar residual de 1 bar para 0,3 a 0,4 bar. Então, com isso, a gente consegue reduzir o oxigênio. Bom, e aí também nós temos outro grupo, um outro método que é a atmosfera modificada. Às vezes ela é tratada separadamente, mas como eu disse no início, nós vamos tratar dentro desse grupo, HOP, então com embalagens com níveis de redução do oxigênio. Então, para a atmosfera modificada, também conhecida pela sigla MAP, que vem aí do inglês, o que acontece? O ambiente gasoso que estará em contato com o alimento dentro da embalagem, ele será modificado. E aí a gente consegue diminuir as taxas de respiração celular, no caso de alimentos vegetais, por exemplo, que a respiração celular continua mesmo após a colheita. Conseguimos a interferência, que é a principal, na multiplicação microbiana,
e também evitar a degradação enzimática justamente por eliminar o oxigênio ali e evitar então que aconteça reações indesejáveis. Então, na atmosfera modificada, nós também podemos ter do tipo ativa e passiva. No tipo ativa, ela é um processo hiperbárico, ou seja, se faz um leve vácuo e aí a introdução de uma mistura de gases, né, que pode ter diferentes porcentagens, mas basicamente compostos por CO2, nitrogênio e até mesmo oxigênio, né? Então, podemos ter uma mistura com baixo teor de O2, que é até 10%, e também uma mistura com alto teor de O2. E aí dentro dessa mistura, lembrando que é um processo com leve vácuo, né? Então esse 70% não seria tão representativo. Mas é importante lembrar que se nós retiramos o oxigênio, né? Nós conseguimos então inibir os aeróbios, micro-organismos aeróbios. Mas nesse caso aqui não é reduzido totalmente o oxigênio. Por quê? Porque dependendo do tipo de alimento, é necessário esse oxigênio, como no caso das carnes vermelhas, que vai interferir diretamente na coloração da carne. Então, por isso que determinar o tipo de mistura vai ser dependente do tipo de produto que você vai fazer a redução do oxigênio. Porque se por um lado nós temos a diminuição, né, da degradação microbiana por estarmos inibindo os aeróbios, nós temos também que pensar a necessidade desse oxigênio para outras características do produto, como é o caso da carne, né? Outra consideração também que nós vamos fazer: se nós reduzimos o oxigênio totalmente, aí nós temos que nos preocupar com os anaeróbios. Se nós reduzimos o oxigênio que inibe tanto os aeróbios, né, tem uma certa quantidade de oxigênio para não dar a possibilidade de anaeróbios se multiplicarem, com que nós temos que nos preocupar? Justamente com os microaerófilos. Então, vai depender de cada produto e qual o objetivo a ser alcançado. Também temos o método da atmosfera modificada de equilíbrio, que também pode ser chamada de atmosfera passiva, né? Então, essa atmosfera modificada, na verdade, não é injetada a mistura de gases diferente do ar atmosférico. A embalagem é selada, né, sem essa alteração da atmosfera, e aí, com o tempo, a própria respiração do produto, né, que normalmente se faz com vegetais para frutas ou legumes, né, essa própria respiração ela vai fazer a troca dessa composição gasosa. Então, ela vai consumir o oxigênio de dentro da embalagem, que ela está fechada, e vai liberar CO2. E esse CO2 ele vai se concentrando muito mais do que a concentração de CO2 no ambiente. Outro método empregado também é a chamada atmosfera controlada, ou também denominada como embalagens ativas. Nesse tipo de embalagem empregada, a atmosfera desejada ela é mantida durante toda a vida útil do produto, né? Então, pode ser considerada uma forma de embalagem com atmosfera modificada, só que mantida sob controle, sabe-se que sempre será aquela atmosfera gerada para o produto. Então, é utilizada, né, associada a essa embalagem, agentes químicos que vão sequestrar o oxigênio. E aí, esse oxigênio estará indisponível para as reações que não se deseja que aconteçam, né? Quem são esses agentes? Então, pode ser pó de ferro, ácido ascórbico, carbonato de sódio hidrogenado ou carbonato ferroso. Moléculas que têm alta afinidade pelo oxigênio e que irá fazer essa ligação, indisponibilizando o oxigênio para as reações de deterioração do alimento. Bom, mas em relação à atividade antimicrobiana, né, essa redução e inibição que nós temos no desenvolvimento de micro-organismos, né, também temos que considerar que não é só a falta de O2 que vai agir aí principalmente sobre os aeróbios, mas também a ação, o efeito do CO2 sobre os micro-organismos que também terá atividade antimicrobiana. Então, normalmente, em concentração de 20% a 30% de CO2, né, observa-se uma ação eficiente de CO2 e as gram-negativas elas são mais sensíveis do que as gram-positivas. E essa ação
acontece principalmente nas fases lag e logarítmica, que são retardados. O CO2 ele vai agir tanto no metabolismo microbiano, e afetando a descarboxilação enzimática, uma vez que ele estará em alta concentração no interior celular, e por conta, né, da alta concentração extracélulas também, e também ele pode se acumular na membrana citoplasmática e a sua ação irá afetar a permeabilidade seletiva dessa membrana. E uma vez descontrolada a membrana, também tem ação inibitória ou antimicrobiana. Bom, em vista dessas considerações, né, tanto sobre a redução do oxigênio como a ação do CO2, nós temos que considerar a segurança desses alimentos, né, com embalagens com redução do oxigênio. Então, os alimentos em atmosfera modificada, por exemplo, eles devem possuir pelo menos um item antibotulínico. Por quê? Porque o botulismo, né, é uma doença causada pelo Clostridium botulinum. E o Clostridium botulinum, ele é estritamente anaeróbio. Então, se nós, por exemplo, promovemos o vácuo e retiramos todo o oxigênio, então deve-se considerar algum fator que não permita o desenvolvimento do Clostridium botulinum, caso haja algum esporo contaminante do produto, né? Então, que seja pelo menos trabalhado um desses itens. Atividade de água menor que 0,93, né? Um pH 4,6 ou menor, um produto que seja curado com NaCl ou NO2, porque também vai ser inibitório ao Clostridium, né? A acidez também, ele não suporta acidez aí maior que 4, quer dizer, menor que 4,5, né? 4,6. Também produtos fermentados, né, que contêm grandes quantidades de micro-organismos não patógenos, que são os micro-organismos utilizados para a fermentação, ou que esse alimento seja mantido congelado ou refrigerado. Então, o exemplo mais clássico que nós temos é justamente a conserva de vegetais, né? No caso, principalmente, o exemplo da conserva de palmito. Então, utiliza-se o vácuo, né? As conservas são assim preparadas, e o principal controle, né, dessas conservas é justamente a medida de pH. Então, o pH ele tem que ser no máximo 4,5. Então, por isso que a salmoura ela é acidificada para poder evitar, se caso aconteça a contaminação por um esporo de Clostridium botulinum, ele não irá germinar por falta, né, de condições apropriadas em função do pH baixo que ele não suporta. Tá? Também um outro problema é a Listeria monocytogenes, uma vez que ela é anaeróbia facultativa. E aí, embalagens de carne bovina a vácuo, né? Os fatores críticos são temperatura, pH e o tipo de tecido, se é um tecido magro, né? Ou se é um tecido gordo que favorece então, a listeria. Em frango, há o desenvolvimento mesmo sob refrigeração. Então, é um problema sério da Listeria monocytogenes. E em vegetais não há o desenvolvimento, mas a quantidade de células ela permanece constante. Então, também em relação à listeria, deve-se tomar cuidado mesmo, tendo-se né, a aplicação tanto da refrigeração quanto da a embalagem sem oxigênio. Bom, também é importante que, às vezes, por longos períodos de tempo, né, é visível a ocorrência de deterioração, principalmente de carnes embaladas a vácuo. E muitas vezes essa deterioração é ocasionada por lactobacilos ou Bacillus thermophilus. E isso é um problema sério, principalmente para produtos de exportação, né? Porque daí, quanto mais tempo a vida útil desse produto, mais tempo ele ficará, né? Quer dizer, mais tempo a validade, a vida de prateleira desse produto. Então, mais tempo ele ficará sob vácuo. E se tiver esses micro-organismos que se desenvolvem mesmo em condições de anaerobiose, apesar de eles não causarem doença, eles são um problema porque eles vão causar a produção de odor desagradável e coloração e sabor também. Por isso que muitas vezes na abertura da carne embalada a vácuo, se deixa ela exposta né, no ambiente justamente para sair o odor desagradável. Né? Fatores determinantes para a segurança desses alimentos com redução de oxigênio. Se são alimentos que passaram por cozimento, né? Se há presença de nitritos, que seriam fatores inibitórios,
A quantidade relativa de psicotróficos, porque temos que analisar o seguinte: quanto maior a quantidade de micro-organismos no produto antes da embalagem, maior será o problema, né? Dos prováveis que irão se desenvolver. Se está sendo garantido a exclusão do oxigênio, se atingiu o grau, né, de interesse, e também o pH. É claro que se associarmos uma acidez junto com a embalagem a vácuo ou a atmosfera modificada, teremos aí mais sucessos nesse método, na aplicação desse método. Bom, aqui estão as referências e aí vocês podem consultá-las para melhor complementação dessa aula. Obrigada.